Hoje, no terceiro episódio e último da série Mobilidade Sustentável, que é o combustível à eletricidade, a gente vai abordar desafios interessantes. Aqueles que precisam ser superados para facilitar o acesso da população aos veículos elétricos. O aumento no número de pontos de carregamento é um deles. Diante disso, a Celesc anunciou um corredor elétrico no estado com mais de 100 eletropostos em cidades diversas. Especialistas apontam que iniciativas como essas são fundamentais. Vamos ver. O carro elétrico ajudou o Guilherme a diminuir os gastos do mês. Ele é motorista de aplicativo e percorre cerca de 220 quilômetros por dia. Em média, eu gastava uns R$4.000 por mês de combustão. Fora as manutenções do carro que tinha todo mês, troca de óleo. Já com esse carro aqui que eu tenho hoje, que é o elétrico, eu não gasto nada durante o mês, eu só ando com ele. Durante o dia, claro, eu tenho que carregar. Eu, no meu mês, gasto em média de carregamento uns R$1.000. Por um ano, ele pesquisou se a troca do veículo a combustão pelo elétrico seria viável. Guilherme também tinha dúvidas sobre os locais de carregamento, por exemplo. Antes de decidir, ele avaliou o caso de um amigo que tinha trocado de carro. Ele comprou um carro elétrico, eu fiquei olhando e comecei a deixar ele passar uns 6, 7 meses com o carro. E 6, 7 meses que ele passou com o carro, eu comecei a observar, comecei a estudar mais os carros elétricos. E aí depois tive a coragem de comprar também. O exemplo do Guilherme nos leva a um questionamento. Quais são os desafios para ampliar o acesso da população aos veículos elétricos que são menos poluentes? Pesquisadores ligados ao assunto apontam fatores econômicos. Ainda esses veículos têm um preço bastante elevado em relação aos carros a gasolina, a diesel. Isso se deve à estrutura e também à complexidade das baterias, a produção das baterias de energia elétrica nesses veículos, que grande parte vem da produção chinesa. Então é um desafio também para o Brasil, trazer essa independência de produção desses veículos, de modo a também reduzir o preço para o consumidor brasileiro. Ampliar o acesso a postos de carregamento de veículos elétricos é outro desafio que o Estado tem pela frente para tornar mais acessível esse modelo de transporte à população. Atualmente são mais de 1.100 pontos de tomada como esse espalhados por Santa Catarina, de acordo com a Associação Brasileira do Veículo Elétrico, mas esse número deve aumentar. A Celesc mantém 39 eletropostos em 28 cidades de Santa Catarina. O objetivo da companhia de energia é ampliar o corredor elétrico do estado para 100 eletropostos ao longo deste ano. Estão estrategicamente distribuídos, dando uma prioridade a apelo turístico, os eixos principais de transporte, rodovias. O estado de Santa Catarina deve ser um dos estados mais bem atendidos. Quando eu falo 50 quilômetros entre um carregador e outro, se você chegar em algum lugar que está ocupado ou não funcionando, você vai no próximo e vai carregar. Os veículos elétricos não emitem gases poluentes, mas para fabricar as baterias, a indústria automobilística precisa dos ímãs de terras raras. São os mais fortes que existem e garantem a eficiência da bateria. Os gráficos que você vai gerar Esse grupo de pesquisadoras da Universidade Federal de Santa Catarina estuda a reciclagem correta das baterias de veículos eletrificados. A gente consegue obter equipamentos muito mais eficientes utilizando esses ímãs. O grande desafio das terras raras é porque a obtenção delas, a mineração delas, ela está sempre vinculada a grandes impactos ambientais, assim como qualquer outro elemento que a gente esteja retirando como recurso natural. Até agora, a melhor alternativa identificada pelo grupo é a aplicação da economia circular para manter as baterias elétricas em uso pelo maior tempo possível. Nosso papel com a economia circular é viabilizar
uma análise dessa cadeia como um todo, porque a reciclagem, ela parece também muito interessante do seu ponto de vista ambiental, mas ela tem questões econômicas, inclusive essa questão da logística, da coleta desse material, né, de envio em grandes volumes, e comparar essa questão mercadológica com o preço da matéria-prima virgem. Quanto mais energia circulando pelas ruas, menos poluição ao meio ambiente. Especialistas dizem que é preciso investir também na eletrificação do transporte coletivo. Se eu tenho ônibus que geram menos impacto e conseguir dar um custo menor a esse transporte e atrair mais pessoas, eu consigo ter uma cidade com a melhor mobilidade. E aí a eletrificação, ela passa a ser também um processo de atração dessas pessoas, porque a gente sabe que a frota de ônibus elétrico é igualmente silenciosa, ela vai ser bem mais limpa. Ao longo desta série de reportagens, mostramos que a eletrificação da frota de veículos já é uma realidade. Facilitar o acesso da população aos carros menos poluentes ainda é um desafio, mas não é um cenário muito distante. Mais de 75% da energia elétrica do Brasil é produzida a partir de fontes renováveis. E é o que faz o veículo elétrico aqui no Brasil ser muito mais eficiente em sustentabilidade do que aquele que roda nos Estados Unidos ou naquele que roda na China, que são países que são bastante dependentes da fonte de energia a carvão ou alguma outra fonte de energia que não seja sustentável. Com investimento público e privado para financiar pesquisas, Santa Catarina está um passo à frente para se tornar referência no setor. Afinal, a preocupação com o meio ambiente não é mais conversa de futuro, é conversa para agora. A gente achava assim, mas tá longe? Não, tá bem perto. Como que a gente vai conseguir fazer a próxima geração perceber a diferença de já começar com carros elétricos na sua primeira vida, no seu primeiro momento de fase adulta? Como que eles entendem hoje o que a energia solar e outras energias renováveis vão aplicar na vida deles? O conteúdo completo fica disponível lá no ND Play para você assistir quando e onde quiser.